Vamos começar mostrando telas aqui, porque o torcedor deve estar intrigado, né, com relação à briga pelo título. E a gente tem uma tela que mostra o aproveitamento exatamente da briga pelo título nos últimos 5 jogos. Então você tem Palmeiras líder, Flamengo em segundo, né? Então você tem aqui, ó, nos últimos 5 jogos, Flamengo, Cruzeiro, Juventude, Santos e o Mirassol, que ontem estava diante do Palmeiras. 7 em 15, quer dizer, o Palmeiras em 15 pontos conquistou 7, com um aproveitamento de 46,6%. E o próximo jogo é uma partida atrasada que vai acontecer na Vila Belmiro contra o Santos sábado que vem. Como disse o Bernardo, o Palmeiras desmilinguido porque teve que emprestar um monte de jogador para as seleções, tem jogador que está suspenso também, né? E o mesmo meio que acontece com o Flamengo. Palmeiras até agora contabilizou 9 que não estarão. O Flamengo quantos? 7. Quase igual. Olha o Flamengo em segundo aqui, ó, e os últimos 5 jogos. Palmeiras, Fortaleza, Sport, São Paulo e Santos. O Flamengo conquistou 10 em 15, hein? Aproveitamento muito melhor que o Palmeiras nessa última leva, 66,6, dízima periódica aqui. E o próximo jogo é contra o Sport, que está morto no campeonato. Então, supõe-se que o Flamengo faça 3 pontos contra o Sport. Não tenho tanta certeza se o Palmeiras vai conseguir fazer 3 pontos na Vila. Eu tô contigo, assim. Para começar, Cacá, isso aí mostra que toda e qualquer previsão é um mero exercício de futurologia. Não tem embasamento, porque a gente está vendo aí, são aproveitamentos inferiores aos que os dois times têm em toda a competição, né? Então, há várias circunstâncias que apontam para isso. E o Palmeiras completo contra o Santos na Vila, até na Vila seria favorito, acho eu. Mas diante de todos esses desfalques, torna-se uma missão muito difícil. Assim como o Flamengo não vai ter vida fácil contra o Sport, embora o jogo não seja na Ilha do Retiro, será naquele estádio, né? A Arena Pernambuco fica longe de tudo, né? É péssimo chegar lá e tal. Mas é uma situação que não dá para a gente prever. E não só a gente tem de ficar de olho, claro, na próxima rodada, mas na posterior à data FIFA, no dia seguinte da data FIFA, em que o Flamengo pega o Fluminense e o Palmeiras vai receber o Vitória. Então a coisa pode mudar de mãos no final de semana e depois mudar tudo de novo. Porque a data FIFA vai até o dia 18 e no dia 19 já tem rodada. E tem Fla-Flu. E não deixa de ser uma vergonha, né? Numa reta final de campeonato. Sem dúvida, sem dúvida. Os dois times que brigam pelo título da competição totalmente desfalcados para as seleções nacionais, né? É um absurdo, né? Só acontece no Brasil. Como é que você vai conseguir explicar isso? Tem outra coisa também, claro que tem todo o problema do calendário brasileiro, a maior culpada é a CBF. Mas existe muita data FIFA. O calendário FIFA é muito extenso. Eu acho o fim da picada, sério, haver 10 seleções na América do Sul e 18 rodadas para aferir os classificados para a Copa do Mundo. Não existe isso. Isso simplesmente não existe. Então, existe muita data FIFA. O meu saudoso avô diria que é papa-níquel. Ah, sem dúvida. O que é papa-níquel? Os mais jovens não vão saber. Níquel é moeda. Então, tinha uma máquina que você punha a moeda lá, a máquina comia a moeda. É uma forma de ganhar dinheiro, no fim das contas. Não, né? eu também acho que o calendário é muito extenso, mas na Europa eles conseguem dar um jeito para não jogar na data FIFA. Então, a gente precisa dar um jeito aqui mas também. Mas tem mais um detalhe, Léo. Palmeiras e Flamengo, por acaso, disputaram o Mundial nos Estados Unidos. Quer dizer, eles ainda tiveram, dentro desse calendário inchado, uma competição exaustiva de um mês, com 4 jogos, Sim, 4, 5 jogos mas cada os europeus também disputaram esse campeonato. Então a gente precisa dar um jeito no nosso calendário aqui. Eu fiz essa ressalva no início. Não, eu não tô falando que eu discordo de você. Eu só acho que a gente precisa dar um jeito no nosso calendário aqui, porque por mais que a gente tenha muita data FIFA e compromissos pelas seleções, eu acho que a gente precisa arrumar o nosso calendário aqui de uma maneira que a gente não precise invadir certas datas, que os times consigam jogar com o que eles têm de melhor.
na Europa, o Manchester City só joga com o que ele tem de melhor. Ele não joga. Não, o Guardiola não tem um compromisso com o time B, C dele durante a data FIFA. Ô, Léo, há pouco mais de um mês, o novo presidente da CBF, o Samir Chaldi, reuniu a imprensa para dizer que tinha alterações profundas no calendário do ano que vem. Não, Aí você pega o calendário e você vê que piorou, porque anteciparam tudo. Não, eu discordo. Eu não acho que piorou. Acho que melhoramos, caminhamos, mas não chegamos ao ideal ainda. Mudanças precisam ser feitas. Eu acho que na prática piorou. Não, eu não acho. Eu não acho que Eu piorou, acho não. que tem uma questão ainda sobre o calendário desse ano, Kaká. Você falou sobre Flamengo e Palmeiras, que são os dois finalistas, né, da Libertadores, e os dois times que brigam pelo título brasileiro, né? Um desses times ainda vai ter 3 jogos pela frente. Pode chegar a 3 jogos, né? Que é a Copa Intercontinental. Então tem um jogo contra o Cruz Azul, se passar pega o Pirâmide, se passar pega o Paris Saint-Germain. Vamos lá, vamos admitir que esse time consiga chegar lá, pelo menos até a partida contra o Paris Saint-Germain. Isso vai ter implicação lá no ano que vem, Sim. por causa das férias. É obrigatório dar um mês de férias. E da pré-temporada. Não vai ter pré-temporada, Exato. E o Campeonato Brasileiro começa em janeiro. no dia 28. Então, como é que esse time que chegar, se chegar à final da Copa Intercontinental, vai estrear na temporada 2026? É vítima do próprio sucesso. Exato. Então, é tudo empurrado com a barriga. Como você fala, tem puxadinho para tudo quanto é canto, né? Então, essa questão é muito importante. O time que obtiver, né, no caso, sucesso nessa temporada aqui, ele vai pagar esse preço lá na frente, lá em janeiro do ano que vem. Não dá, né? E não aguenta. A gente já está no segundo semestre, no final do ano. Já tem árvore pendurando bola de Natal, fazendo árvore de Natal e comemorando. Nós estamos em novembro, é 10 de novembro. E, de repente, já se comemora Natal e os clubes vão se quebrando, sabe? Depois, amanhã, a gente pode até fazer a relação dos jogadores que vão ficar fora por quais motivos, né? Porque não é só um empréstimo para ser, mas tem jogador suspenso, lesionado. O Palmeiras tem Andreas Pereira suspenso e o Alan também suspenso. O Alan estava jogando com um efeito suspensivo e agora ele vai ter que cumprir o segundo jogo de punição, está fora do duelo contra o Santos. Você falou de 2, e os outros 7 estão nas seleções? Seleções. Você tem Piquerez, Emiliano Martinez, Facundo Torres, Vitor esses jogadores, Vitor Roque, jogadores convocados, Gomes, Sousa, esses jogadores convocados por suas respectivas seleções, mais esses 2 que aí não tem a ver com convocações. O Bielsa passou o rodo, a convocação é tardia, né, na seleção do Uruguai. Passou o rodo nos times brasileiros. Da outra data FIFA, isso não aconteceu. Aconteceu um pouco com o Palmeiras, com o Flamengo. Saiu a convocação? Saiu hoje. Ele chamou do Flamengo Vinha, Varela e Arrascaeta. O Arrascaeta não jogaria porque ele forçou o 3º cartão amarelo ontem contra o Santos. E do Palmeiras foram ele Martins, Facundo Torres e Piquerez. Pelo menos equilibrou a parada. E na volta, Gomes e Sousa estão pendurados. Poderiam ter tomado o cartão amarelo contra o Mirassol, não tomaram e voltam pendurados. Como diz o Ancelotti, prioridade é o time nacional. Tá certo. Ele não está errado. Ele não está errado, né? O que é errado é o chefe dele, o Samir Chaldi. Poderia dar entrevistas até. Errado é o chefe dele. Como é que ele acha legal a joia da coroa da entidade que ele preside prescindir de jogadores fundamentais na reta final? Isso é brigar contra o próprio produto. Temos também uma tela, e aí muito detalhada, né? Com relação à briga contra o rebaixamento e o recorte dos últimos 5 jogos. Então, para você não se perder, eu vou começar lá pela ponta esquerda, lá no alto, onde o Internacional aparece na 15ª posição. Os últimos 5 jogos: Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Vitória e Bahia. Sim, Bahia. O meu distintivo está errado. Está lá na tela. 2 pontos em 15, o Internacional de Ramon Dias. Aproveitamento, meus amigos, 13,3%. Próximo jogo contra o Ceará. 16º, Vitória. Enfrentou Santos, Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Botafogo. Fez 7 em 15.
46,6% de aproveitamento, próximo jogo, fora de casa contra o Palmeiras. Olha, vou dizer um negócio para vocês, o Vitória saiu da catacumba com 46,6%, ótimo aproveitamento, hein? Graças ao Jair Ventura. Jair Ventura. Vamos continuar aqui. Santos, aí já na zona de rebaixamento. Perdeu ponto importante por Vitória, enfrentou Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo. Fez 2 em 15, mesma pontuação do Inter, hein? Aproveitamento de 3,3%, próximo jogo em casa contra o Palmeiras. Outro que melhorou o Juventude. 9 pontos em 15, aproveitamento 60%. Esse é o melhor de todos, hein? Próximo jogo contra o Cruzeiro. Fortaleza, 6 em 15, aproveitamento 40%, próximo jogo contra o Atlético, fora de casa, e aí já matematicamente fora o Sport, 0 em 15, aproveitamento 0%, de nada adiantou também trocar de técnico e agora vai ter que curtir a Série B de qualquer jeito. Agora, como diz Bernardo Ramos, estamos em aberto. Só que não, né? Bernardo Ramos, só que não, né? Toda vez que a gente fala, o Bernardo olha e fala, que é em aberto o quê? Olha aqui, Bernardo. A porta está em aberto? A porta está em aberto. Inter, Vitória, Santos, Juventude e Fortaleza. Não há certezas. Não há certeza em relação a nenhum desses aí. O Sport já foi, então... Não, matematicamente ainda não. O Sport teria sido rebaixado matematicamente se o Vitória ganhasse ontem ou o Santos. Mas você acha que ele tem Não, vai cair. Vai cair. Então vamos contar o Sport. Não. Tá, beleza. Pra gente ser correto aqui. Isso. Tá. Mas vamos contar que o Sport já tá praticamente. Condenado. São 3 vagas para 5 times. Isso. É muita coisa. É muita Não, coisa. Muita coisa. Se você for pegar o que tem jogado aí, o time que joga o pior futebol de todos, esse é o Inter do Ramon Dias. Eu concordo. O que o Inter se apega à matemática. Exatamente. A calculadora, porque o desempenho é ridículo. O Inter tem 37 pontos no Campeonato Brasileiro. Na edição atual, os matemáticos trabalham com 43 sendo o número mágico para salvar. Não vai precisar chegar a 45. 43 deve salvar o time do rebaixamento. O Inter tem um confronto decisivo contra o Santos, briga direta contra o rebaixamento, em que ele é o mandante. Então, vencendo esse jogo, ele iria a 40 pontos. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, no último compromisso dele dentro do Campeonato Brasileiro, ele recebe também o Bragantino. Fazendo esses 6 pontos, o Inter pode escapar. Conseguindo ali um empate, de repente, contra o Vasco fora ou contra o São Paulo, ele ainda consegue chegar a 44, 45. Mas o futebol praticado pelo Inter não dá sinais ainda de que o time vai conseguir se salvar. Mas tem 37 pontos. Já está um pouquinho na frente de outros times aí. Sobre o Internacional, o trabalho do Roger Machado estava esgotado. Mas ele é um técnico melhor do que o Ramon Dias. Hoje, o Ramon Dias já foi um baita de um técnico. Mas hoje o Roger Machado é um técnico melhor. Então, honestamente, por pior que fosse o trabalho do Roger, naquele momento em que ele cai, acho que o Inter fez uma troca ruim. Mas a troca ela vai muito nesse sentido, né? Vou pegar aquele que conseguiu fazer 2 trabalhos de resgate nos últimos 2 anos. Sim. Vasco e Corinthians. Mas com contextos diferentes ali, sim, né? Bem diferentes. No Vasco você tinha um Payet e um Verratti resolvendo a situação, né? O Payet fez um gol de falta em São Januário, foi contra o América, eu acho que salva o Vasco da Gama. Não foi o último jogo, mas aquele gol no finalzinho e tal. E no Corinthians, um time que contratou Memphis Depay, né, para escapar do rebaixamento. O Internacional não tem isso. O Internacional perdeu os jogadores. Então, a situação do Inter... Mas com o elenco que tem, não era para estar nessa situação também. De forma nenhuma. Por exemplo, o Vitória. O Vitória é um péssimo visitante no Campeonato Brasileiro. Quando ele é mandante, ele vai melhor. Os jogos que o Vitória tem até o final da competição. Ele enfrenta o Bragantino fora, o Palmeiras fora de casa, o Sport fora, e aí tem Mirassol e São Paulo em casa. De repente ele conquista esses 6 pontos em casa, ele vai para 41, de repente vence o Sport fora, vai a 44 pontos. 44 deve salvar. A questão do Vitória é que tem um jogo a mais do que o Santos, né? Sim. Tudo bem que esse jogo do Santos é contra o Palmeiras. Se o Santos só sai da zona do rebaixamento
no fim de semana se ganhar do Palmeiras. Se empatar, ele continua na zona do rebaixamento. Porque agora ele está 2 pontos atrás do Vitória. Então o Santos precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira, Cacá. O empate não interessa. É jogo para ganhar. E diante das circunstâncias, jogando na Vila Belmiro, com o Palmeiras completamente destruído no que diz respeito a desfalques, oportunidade melhor não há. Agora, é interessante, né, essa questão psicológica, emocional. Porque é o seguinte, conversando com um monte de gente, eu sinto que o torcedor do Santos está meio que conformado por saber que o Santos é um caos administrativo. O remédio que estão dando parece que não está funcionando para o paciente que está lá em coma na UTI. Já tentaram de tudo. Sabia-se que o Santos teria um calendário difícil, dificílimo, contra os grandes do futebol, 2 vezes Palmeiras, uma Flamengo logo de cara. Sem contar o que virá depois, que tem Mirassol, tem Fortaleza, tem Cruzeiro, enfim.